Sorrindo para a vida, chegando até a sua casa. Bom dia! Bom dia, gente querida, gente amada da Canção Nova, que escolhe a Canção Nova como companhia logo cedinho. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus projetos, o que está aí no seu coração. Estamos num tempo especial, né, na nossa Igreja Católica, um tempo litúrgico, a Quaresma, um tempo especial em que podemos experimentar o silêncio, o recolhimento, mas também a atividade cristã, né? Colocarmos em prática a caridade, aquilo que os ensinamentos da igreja nos ensina, né? Nos deixa aí como proposta ser melhor para os irmãos, olhar primeiro para nós, né? E ver e verificar o que em nós podemos melhorar, porque é muito mais fácil olhar o outro, né? Então, nessa manhã eu começo com essa motivação para você. Como é que está a sua manhã? Vamos entregá-la para Deus? Vamos colocar em Deus a nossa vida? Recebo com carinho aqui o Márcio Mendes, que vem partilhar a palavra. É sempre bem-vindo, Márcio. Bom, Paula, bom dia. Bom Deus dia. te abençoe. Bom dia para todos nós. Também. Que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos fazer esse voto de paz, né, para nós e uns para os outros. Você merece fazer esse voto de paz para você. Você merece se conceder um dia de paz. Não é? E a paz é uma coisa de dentro, não é uma coisa de fora. A paz que Deus nos dá, ela independe das agitações, das bagunças, das adversidades, dos acontecimentos que nos envolvem. Com paz nós podemos mais. Então eu desejo a paz de Jesus para você. Que o amor de Deus te alcance, te envolva, que você possa sentir como você é uma pessoa preciosa para Deus. E ponho à sua disposição, para você já encontrar na sua Bíblia, a palavra do Senhor que está em Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Você já pode registrar, não é? Tomar nota ou marcar na sua Bíblia e rezar conosco nas inspirações que Deus dará a partir desta palavra. Deus abençoe muito você. Abençoe você também, Márcio. Nós continuamos aqui com um convite especial que eu queria deixar para o pessoal de casa. Os livros do Padre Léo ainda continuam com 30% de desconto. Até o dia 24. Até o dia 24. E tem tanta gente que já conheceu o Padre Léo e ama, né? Mas não teve oportunidade de adquirir os seus materiais. Tá aí uma oportunidade especial, com 30% de desconto, garante aí uma oportunidade para você dar de presente para alguém que não conhece. Muitos ainda nos ligam perguntando que dia o Padre Léo vai ter um acampamento com ele, né? Porque o acompanham na segunda-feira, né, no programa, que nós colocamos as palestras dele. Padre Léo é um homem muito especial que passou pela nossa vida, faleceu devido ao câncer, novo, muito novo, um sacerdote que morreu muito novo, mas deixou um legado lindo para nós. E tá aí os materiais. Nós temos colocado aqui no Sorrindo um dos livros, Pertencemos a Deus. Tá aí, loja.cançãonova.com, ou o telefone que você já conhece. Quem já conhece já sabe, né? Mas quem não conhece, anota aí, telefone 12-3186-2600. Esse número, você conversa com a Canção Nova, você adquire os produtos de material, os materiais, né, os produtos de evangelização da Canção Nova. O telefone aqui serve para tudo, tá? Para você mandar o seu testemunho também, ele chega aqui. O André tá aqui para animar nosso Sorrindo. Bom dia, Márcio, Val, Sapo. Estava aqui olhando a imagem do Padre Léo. De fato, parece que está tão vivo. Saudade, né? Saudade boa. Verdade, já tem... Eu participei da Tenda do Senhor, né? Cantei 2 anos, eu e a Ana Lúcia lá. Lá então, em São Paulo. Eu estava aqui passando um filme na cabeça, sabe? Mas tudo isso porque o homem de Deus deixa na gente essa marca, né? O homem de Deus deixa na gente essa marca. Por isso, seja de Deus nesse dia para marcar profundamente as pessoas que estão com você. Bom dia, Deus abençoe você. Além de livros, o Padre Léo tem também muitas palestras, né? Que você pode acessar aí no loja.cançãonova.com e descobrir também. Vai fazer um bem enorme para sua família. Oi, Maestro, bom dia, Sapo. Bom dia, maravilha. Inclusive, todas as segundas-feiras, geralmente eu estou assistindo o Padre Léo, das 9 às... É nova palestra, né? Interessante. Às vezes eu vejo lá
2002, aí vejo eu lá no fundinho de cabelo preto, né? Você estava ainda de cabelo preto? Cabelo preto, aí a gente fica lembrando, eu estava presente, lembrando, é maravilhoso, é maravilhoso. Ele continua vivo entre nós, né? Com certeza. Bom dia. Paulina, nos espere aí, Paulina, domingo eu e a Rogerinha estaremos aí na nossa casa de missão. Parou, Paulinha? Ah, vai ser feriado, já é domingo mesmo, né? Fechou Paulínia, Valdênia. Rogerinha e Sapo em Paulínia. Tudo bem, Val? Bom, eu morei em Paulínia. Um beijo para todos. Morei na missão logo que abriu. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula. Bom dia, André, Sapo. Bom dia a você da família Canção Nova que reza conosco nessa manhã através de todo o sistema de comunicação, seja rádio, seja TV, seja internet. Olha, você é muito, muito bem-vindo aqui, a sua presença é esperada, viu? Por isso eu já quero que você partilhe conosco de onde você nos acompanha, qual a forma que você está nos acompanhando, nos assistindo, participando no dia de hoje. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com, esse é o nosso e-mail. Você pode participar também através das nossas redes sociais. O nosso Twitter é @sorrindopravida, @sorrindopravida. Gosto muito quando as pessoas também vão partilhando a palavra, as moções de Deus no seu coração. Então aproveite também para fazê-lo. E também nós temos o facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. Tem percebido que através das redes sociais do Face as pessoas vão compartilhando a foto, compartilhando o vídeo, vão marcando os amigos e isso vai fazendo com que mais e mais pessoas conheçam a Canção Nova. Chame aí seus amigos para acompanhar, para rezar conosco. E já vai deixando as suas intenções, sua partilha, o seu testemunho que vai nos movendo nessa grande família de evangelizadores que somos. Família que só cresce. Então já quero acolher os novos sócios. No dia de ontem nós tivemos 99. Olha, aumentou. Pra 100, eu já ia aumentou. falar pro Márcio que ele ia gostar do último dia, que foi mais de 80, né? Nós tivemos 83 e ontem já foi 99. Graças Olha, a que Deus. bom. Estamos aí, subindo. E como o Márcio falou, fidelidade em novos sócios. Eu gostei de ver que muitas pessoas no dia de ontem, enquanto o programa acontecia, Márcio, já foram fazendo tanto a transferência quanto a doação pelo cartão de crédito. Super funciona, gente. Verdade. Então, por favor, atenção, novo sócio, não deixe de fazer a sua parte também desta forma. A gente indica lá no clube.cançãonova.com, acesse o site. Lá no link Contribua Agora, tem algumas opções, entre elas cartão de crédito, você vai ver também um outro link, uma outra aba, e também depósito bancário, porque tem gente que fala assim, mas eu estou procurando pela transferência. Eu entrei no site, colei porque uma pessoa pedia o número das contas. Isso, então. Eu mesmo colei ali do site do clube e coloquei para ela nas redes sociais, né, para facilitar. Então lá tem as informações das nossas contas bancárias, então as agências, aí você pode verificar de repente quem quer ir, né, fazer mesmo em loco a doação. Então lá tem as informações, qual é o banco mais perto da sua casa, do seu trabalho, dá uma conferida lá e aí você faz a sua contribuição. Mas quem quiser fazer a transferência, as informações estão nesse link depósito bancário. Funciona mesmo, testemunho de muita gente que no dia de ontem conseguiu fazer. Então já é uma forma de você nos ajudar, a gente está contando, né? Fácil, rápida, segura, barata, não é? Então quem pode, faça a opção pelos meios online, não é? E se você nunca fez, gente, sempre é tempo de nós aprendermos alguma coisa nova na vida da gente. Outro dia eu partilhava aqui que um dos exercícios que eu tenho feito é sempre me colocar o desafio de fazer algo que eu ainda não fiz. Porque isso renova o dia da gente, renova o cérebro a nossa dá mente, uma arejada. sabe? É muito legal, então, aprender coisas novas, principalmente quando esse algo novo vai produzir tanto bem. A Canção Nova precisa de você. Tudo que nós fazemos aqui, nós que somos parte dessa comunidade, nós o fazemos gratuitamente, nós fazemos generosamente. Quem está aqui não está por dinheiro, nós estamos pelo Evangelho. Mas essa obra, ela precisa do apoio de quem participa dela, de quem assiste, para se manter. Você ama a Canção Nova? A Canção Nova faz bem para você? Você é um evangelizador no coração? Você sente esse amor por Jesus, que faz com que você tenha vontade que Ele seja conhecido pelo mundo inteiro? Então,
que este sentimento mova hoje você nesta atitude de colaborar com esta obra. E se você já é um colaborador, um sócio evangelizador, que esse sentimento mova você cada vez mais na direção da fidelidade. Nós precisamos muito do seu empenho conosco para nesta fase que a nossa nação enfrenta, né? Porque o Brasil está enfrentando um momento assim delicado na sua economia. E se reflete, gente, em todas as frentes. Todas as áreas, todas. Se reflete também na Canção Nova. Como é que a gente acode nesse momento essa obra de evangelização? Com um amor carinhoso, que em meio às dificuldades não nos permite abandonar quem amamos. Não deixe a Canção Nova de lado, não é? Nem assim, coloque em segundo plano, porque às vezes a gente já participa tão pouco das coisas para Deus, não é? Você é uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, mas às vezes a gente participa tão pouco nas coisas para Deus. Fazemos coisas para nós pessoalmente, para a nossa família, para os nossos amigos, cuidamos do nosso lazer, mas e o Evangelho? E a palavra que salva? Que nosso Senhor Jesus Cristo tem sede. Na cruz ele não disse tenho sede. Jesus tem sede de almas. E para chegar até estas pessoas, ele quis contar com você. Então que esse pouco que a gente ajuda, não é, de doação, quando eu digo pouco assim, esse serviço que a gente presta, porque Deus mereceria 24 horas do nosso dia a serviço dele, nas coisas dele. Essa situação que a gente escolheu ajudar, que é por meio da Canção Nova, não deixe em segundo plano. Sabe, abrace, lembre, carregue com você, divulgue, faça seu algo a mais. Quem pode, ajuda com o que pode. Isso, eu queria agradecer, Márcio, muitos dos nossos sócios que estão até ensinando nas redes sociais outros sócios a se tornarem sócios pelo débito automático, que é uma das formas que garante a fidelidade, né? Uhum. Até, claro, toda a preocupação que quando você se torna um sócio débito automático, você escolhe a data e o valor. E aí o seu gerente do banco vai autorizar, né? Tudo certinho. É só você ligar que o pessoal ali do call center explica direitinho para você, tá? Mas é simples. Então, o telefone eu já dei, 12-3186-2600. É uma das formas para você ajudar a Canção Nova. Mas também quero agradecer, por exemplo, aqui veio a Selminha ontem, ela se tornou uma evangelizadora porta a porta. Selminha, ela se identificou aqui no Instagram 078. Quero ser uma evangelizadora porta a porta e já fiz o meu cadastro. Obrigada, então, a Selminha. E o Esma Machado, acho que é ela, é uma moça. Ela fala assim, estou pensando em ser uma evangelizadora porta a porta. É uma forma de ajudar a Canção Nova. Está aqui o catálogo, que eu tenho mostrado há alguns dias aqui no Sorrindo para a Vida. E eu quero lançar esse convite para você que quer ser esse evangelizador que o Márcio falou. Que forma eu posso ajudar esse Jesus que tem sede? Que tal distribuir materiais que podem salvar algumas famílias, né? Salvar as famílias, salvar as pessoas, levantar as pessoas, trazer alegria. Aqui no catálogo tem de tudo, porque a Canção Nova coloca à nossa disposição, além dos livros. Olha, abri bem no livro da série Combatentes do Monsenhor. Olha aqui o Padre Léo. Cada escritor tem uma página aqui. Então, olha, Padre Adriano Zandoná, Padre Joãozinho, e aí vai. Ricardo Sá, cada um aqui tem, e você vai poder colocar. Você que é manicure, deixa aí do lado. O manicure já está acostumado a deixar vários catálogos de beleza, né? Ali pertinho das mulheres. Por que não colocar um catálogo de evangelização? Paula, como é que eu faço, então, para ser uma evangelizadora porta a porta? É simples. Tá aí. Você pode acessar portaaporta.cançãonova.com ou então você liga 12-3186-2600. Você vai ver a facilidade que é para você se tornar uma evangelizadora, um evangelizador. Pode ser homem, pode ser mulher. E 27% daquilo que você vender, sua comissão, fica para você, para o sustento da sua casa. Além de você evangelizar, além de você fazer um grande bem a quem você entrega esses produtos, porque você vai ver o testemunho dessas pessoas para você.
Porque a sua atitude como um evangelizador porta a porta vai colocar a presença de Deus na casa, no coração desta pessoa e daqueles para quem eles também vão distribuir esse produto. Além disso, 27% de toda a venda se reverte para ajudar você na manutenção da sua família, nas despesas do seu mês, não é? Então, você vai ficar encantado com o bem que essa missão vai trazer para a sua vida. Tudo de bom. E eu achei legal que foi assim, a Selminha disse que se tornou evangelizadora, a Esma queria ser, e a Sheila disse, eu compro pelo evangelizador porta a porta. Teve de tudo aqui. O ciclo está completo aí, né? Ciclo completo. Então eu quero agradecer a todos, né? A todos vocês que são Canção Nova com a gente, né? Vocês mantêm o Sorrindo para a Vida no ar. O Márcio já separou a palavra, você já anotou? Filipenses 2, versículo de 1 a 11, nós vamos meditar. E o Papa nos fala assim hoje, Papa Francisco. É preciso conhecer bem, ler, meditar e assimilar a Bíblia, pois a palavra de Deus é sempre atual. Foi um Ângelus que o Papa proclamou em um domingo aí, dia 5 de março, né, desse ano, Papa Francisco. É tudo a ver com o que a gente falou do Padre Léo. Não parece que ele está vivo? É porque ele prega o Evangelho. O Evangelho é sempre novo, né? Nós lemos e ele continua novo. Essa é a palavra de Deus. É isso mesmo. Então, para que nós possamos preparar o nosso coração, para termos esse coração receptivo à palavra, vamos cantar, pedindo a graça ao Espírito Santo, que nos dê bons ouvidos e um coração aberto. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa palavra é uma aula de vida para nós. Se a gente quiser consertar qualquer comunidade, qualquer relacionamento, qualquer família, é só aplicar essa palavra. Se a sua casa não estiver bem, se as pessoas estiverem divididas, magoadas, tristes umas com as outras, brigando, aplica essa palavra. Mas tem que aplicar. Não basta, como disse o Papa Francisco, não basta a gente conhecer de qualquer forma. Precisa conhecer, ler, meditar, assimilar e colocar em prática a palavra de Deus. Essa palavra aqui é capaz de salvar qualquer comunidade. Quando uma comunidade está em perigo, é porque a palavra de Deus não está sendo vivida e aplicada dentro dela. Então, vamos abrir o nosso coração e acolher com todo carinho essa palavra, porque ela salva. E ela diz assim: se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Para isso, ele explica aqui, nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros.
haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, porque fez isso, porque se humilhou, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que Deus quer que nós vivamos os nossos relacionamentos? Como é que Deus quer que você viva com a sua esposa? Que você viva com o seu marido? Como é que Deus quer que você viva com o seu irmão ou irmã? Seu filho, sua filha? Como é que Deus quer que você seja e esteja no seu local de trabalho, na faculdade que você frequenta, no curso que você faz? Como é que Deus quer que você seja entre os seus vizinhos? Ou como o exemplo que eu dei, não é? Na sua paróquia, na sua comunidade de vida. Como é que Deus quer que nós vivamos nossos relacionamentos, especialmente com aquelas pessoas que vivem perto de nós? Essa palavra, ela é muito clara, muito objetiva. Ela diz: exista entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que há em Jesus. Como é que Deus quer que nós vivamos a nossa vida, sobretudo no que diz respeito aos nossos relacionamentos? Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu preciso sentir como Jesus sentiu e preciso pensar como Jesus pensou. Eu preciso ter os pensamentos de Cristo na minha cabeça e os sentimentos de Cristo no meu coração. Como é que eu descubro o que Jesus sentia e o que ele pensava? Você já fez essa pergunta? O que é que será que passava pela cabeça de Jesus, por exemplo, quando ele escolheu Judas? O que será que passava pela cabeça de Jesus quando ele aceitou a cruz? O que passava pela cabeça de Jesus quando ele recebeu como paga o mal pelo bem que ele fez? Fizeram a ele o mal. O que passava pela cabeça dele? Será que ele não se machucava? Será que ele não se magoava? Será que Jesus não ficava triste? Como é que eu descubro o que Jesus sentia e o que ele pensava? Observando como ele viveu. Por isso, tão importante essa palavra do Papa Francisco para nós. É preciso conhecer bem, ler, meditar e assimilar a Bíblia, pois a palavra de Deus, ela é sempre atual, serve para nós em todas as situações. Mas é justamente lendo, conhecendo bem, meditando, assimilando a Bíblia, que eu vou descobrir como Jesus sentiu, como Jesus pensou. E não é preciso muito esforço, não. Por exemplo, se você mergulhar na Sagrada Escritura, você vai descobrir que Jesus passou a vida valorizando os outros. A ninguém nosso Senhor rejeitou e desprezou. A ninguém. Não é? Até mesmo aqueles que o atacavam. Jesus conversou com os fariseus. Jesus conversou com os saduceus. Ele tinha a esperança de abrir os olhos deles para a verdade. Jesus queria a salvação de todos eles. E para que isso entrasse no coração de alguns, ele teve que brigar.
Então você vê que algumas conversas que nosso Senhor Jesus Cristo teve foram muito duras. Mas para poder penetrar na pedra tem que ser uma coisa mais dura do que ela. Aquela palavra tinha que ser dura porque ela estava enfrentando um coração de pedra. Mas nunca a ideia de nosso Senhor era maltratar a pessoa, humilhar a pessoa, se vingar, deixar a pessoa na situação desconcertada. Não, Ele queria desestruturar a pessoa na sua estrutura maligna. Ele queria desconjuntar a pessoa no mal para que ela pudesse se reconstruir no bem. O que nosso Senhor queria? Queria a salvação daquela pessoa. Até aquela mulher cananeia que não fazia parte ali de Israel, que Jesus deu uma resposta duríssima para ela, que não era permitido dar aos cães o pão dos filhos. E ela pedindo um milagre, diz para Jesus, mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa, falando para Jesus, esse milagre que eu estou pedindo para o Senhor, isso aí é uma migalha, isso aí o Senhor entrega como lambuja, trocado. Jesus se entusiasma com a fé dela e diz, nunca vi uma fé tão grande entre o povo de Israel. Vai porque a sua filha está curada, sua filha está libertada por causa da sua fé. Nosso Senhor fez um jogo com ela, um jogo da fé. Se num primeiro momento Ele não a atendeu, era para que ela pudesse firmar a fé dela, entender o que ela estava pedindo, ser firme na sua convicção. Mas no momento em que essa mulher declarou a sua fé em Deus e reconheceu que para Deus realizar um milagre é um trocadinho, nosso Senhor imediatamente a atendeu e não só valorizou a fé dela, para o escândalo dos que estavam ali. Que aquela mulher era considerada pelos israelitas uma excomungada, uma idólatra, uma pessoa indigna da misericórdia de Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Quando Ele encontra um coração aberto, Ele se apressa em atendê-lo. Tudo que você precisa fazer para que a graça de Deus envolva você agora, onde quer que você se encontre, é abrir o seu coração para Ele. Só isso, Márcio. Só isso. Só isso. Você pode procurar na palavra de Deus e você vai ver que Jesus, Ele valorizou a todos, não rejeitou, não desprezou ninguém. E Ele fala que um coração, nas suas palavras, nas suas explicações, em todas as suas parábolas, Jesus insiste no único ponto, que na medida em que nós abrimos o nosso coração para Deus, Deus abre o céu para nós. E o inferno deixa de dominar a nossa vida, porque Deus passa a reinar. Inclusive, essa é a palavra de Deus para nós. Eu te aprecio e te amo. Qual é a palavra de Deus para você nesta manhã? Eu aprecio você, eu amo você. Se você pegasse a Bíblia toda e pudesse resumi-la numa única confissão, essa Bíblia que você acha às vezes tão grande, tão difícil de ler, essa Bíblia toda se resume em uma frase, sem perder nada. Uma frase de Deus para você. Toda a Bíblia, todinha, sem exceção, existe para te dizer uma única coisa: eu te aprecio e te amo, diz o Senhor. É para isso que existe a palavra de Deus. E é interessante, gente, eu te aprecio e te amo. Não só te amo, te aprecio. Não só te aprecio, eu te amo. Porque é interessante como o amor e o apreço caminham juntos. Amor e apreço caminham juntos. Porque você apreciar é você valorizar, é você reconhecer o que o outro é para você. Amor e apreço andam juntos porque quem ama dá valor. Você sabe que uma pessoa ama a outra pelo valor que ela lhe dá. Quem ama valoriza a pessoa amada. Por que a gente vigia tantos filhos?
Porque nós não queremos que eles se machuquem, que eles se magoem, que eles sejam destruídos. A gente permite o sofrimento na vida dos filhos tranquilamente. Todo pai permite, se você tiver certeza que aquele sofrimento vai ser para o bem dele, que ele vai aprender, que ele vai ficar mais forte. Um pai que ama o seu filho não se importa dele passar por alguns percalços, se a gente tiver certeza que aquilo não vai destruí-lo. Agora, quando a gente tem dúvida se aquela situação põe em risco a vida dele, a gente guarda o filho. A gente não deixa sair, a gente vigia, a gente perturba, a gente até briga, ele fica de mal da gente, porque nós valorizamos o filho que a gente tem. E valoriza por quê? Porque é uma pessoa renomada, é uma pessoa expressiva socialmente. Não, às vezes o molequinho ainda não rendeu fruto nenhum. Mas é o seu molequinho. É a sua menina. É o seu filho que você valoriza. É a pessoa mais importante do mundo para você. Por que você depende dela? Não depende. E por que você valoriza tanto essa pessoa? Porque você ama. Quem ama dá valor. Quando um casal se ama, um valoriza o outro. Quando um casal não se ama mais, um vive para desvalorizar o outro. A esposa não perde a oportunidade de falar mal do marido, de desqualificá-lo, de criticá-lo, de reclamar, de abrir a intimidade. Por que faz isso? Porque ou o amor se acabou ou se degenerou em ódio. Porque o ódio é um jeito errado de amar. Tanto que uma pessoa que odeia demais, ela não quer que a outra morra. Ela quer que a outra viva para sofrer. Porque é uma degeneração do amor. O amor quer preservar a pessoa, quer ter a pessoa, de alguma forma, o amor. O ódio também quer preservar a pessoa para sofrer, para passar pelo mal, não é? Então, quem ama, meu amigo, quem ama dá valor. Quem ama aprecia o outro. Quando marido e mulher não se amam, ou o amor se degenerou, eles começam a desvalorizar um ao outro. Quando o marido não ama a mulher, ele a desvaloriza. Não liga para ela, não cuida dela, não volta para casa, arruma outras, porque não tem amor entre eles mais. Não é? Porque não valoriza, porque não ama. Quem ama dá valor. E quem aprecia, logo acaba por amar. Por isso que a gente tem que ir com calma, porque o coração é um bicho traiçoeiro. A hora que você começa a apreciar demais, as mulheres são mestras nisso. A hora que um homem começa a apreciar demais uma mulher, ela dá um jeito de cortar essa apreciação. O cara é casado, começa a mirar muito na outra. Veja, mirar e admirar. Quem admira é porque está mirando. Inclusive, em alguns lugares do Brasil, não é? Numa expressão que fez parte da minha infância, eu convivi com muita gente, porque Brasília é uma panela de cultura, né? É que nem São Paulo. Era facinho a gente achar alguma pessoa que virava pra gente e falava assim: mira só. Mira só. Mira só. Olha só, né? Olha só. Então, mira e admira. Quem fica mirando, logo, logo está admirando. E quem admira demais começa a amar. Então a gente tem que ter cuidado aonde a gente coloca a nossa admiração. Nossa mira, né? É, a nossa mira. Porque quem aprecia, logo, logo está amando. E saber, tirando essa situação de perigo aí, de risco que eu falei para você, não é que é preciso cuidado, não é que não é para ter. Quem merece admiração e ponto, e acabou. Mas tem mulheres que eu admiro, tem homens que eu admiro. Vou deixar de admirar por causa de algum risco? Não, vou admirar, mas com cuidado. Não é? Mas aí você vai amar a pessoa. A gente ama, não tem problema não, ama com cuidado. Ama na medida em que me é permitido amar a pessoa daquele jeito. Porque saber apreciar, gente, é uma graça. Saber apreciar é um bem. E saber apreciar é próprio das pessoas inteligentes. Pessoa tapada, ela vive para inveja.
Gente, a coisa mais triste, mais difícil dessa vida é conviver com gente tapada. É muito difícil. É difícil demais. Você conviver com gente invejosa é uma tristeza. E olhe como tem. Infelizmente, nós temos que pedir muito a Deus para curar a inveja no meio de nós, para curar a inveja no nosso coração e no coração de quem convive com a gente, em nós e nos outros. Porque a inveja é uma tristeza e a inveja é uma desgraça. A inveja não permite eu valorizar a outra pessoa. A inveja não permite eu aceitar o outro como alguém meu. Eu prefiro ficar contra ele do que tê-lo em meu favor. Eu não sou capaz de olhar para aquela pessoa e dizer assim: ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha família, ela faz parte da minha comunidade. Eu olho para a pessoa e entendo que aquela pessoa é minha adversária. Adversária por quê? Porque ela é o que eu não sou, porque ela faz o que eu não faço, porque ela ocupa um espaço que eu gostaria de ocupar, mas não tenho competência para ocupar. E aí eu fico na minha cabeça que se de repente aquela pessoa morresse, aquele lugar ia sobrar para mim. Não ia sobrar. Não ia, porque outros mais preparados iam ocupar aquele lugar. Porque o invejoso tem um sério problema. Ele não consegue se ocupar do que pode fazê-lo crescer. Porque ele está ocupado demais em decrescer os outros. A gente tem que ver como é que a gente quer se ocupar na vida. Ou eu me ocupo construindo ou eu me ocupo destruindo. Tem firmas especializadas em implosão de edifícios. Eles não são especializados em construir e não podem. Eles têm que escolher. Ou eles implodem ou eles constroem. Eles precisam ser bons em alguma coisa. Tem gente que é especialista em implodir a vida dos outros. Está ocupado, espalhando bombas. Tudo que a pessoa sabe fazer é pôr abaixo o que os outros fazem. Veja, construir é difícil. Construir leva tempo. Construir às vezes envolve centenas, milhares de pessoas. Destruir, às vezes uma pessoa só consegue fazer um dano desgraçado. Uma pessoa sozinha, com a bomba certa, implode um edifício que demorou anos para ser construído, em que muita gente esteve envolvida e que é um grande bem para tantas pessoas. Você viu lá o 11 de setembro, nos Estados Unidos, a destruição das Torres Gêmeas. Veja, um grupo pequenininho. Não eram 2 aviões grandes, com 2 aviõezinhos. Colocaram abaixo um avião para cada prédio. Não foi nem bomba. Colocaram abaixo um edifício gigantesco, assombroso, conhecido no mundo inteiro. Quanto tempo aquilo levou para ser erguido? Quanta gente envolvida no trabalho? Quanto dinheiro gasto? Quanta gente empenhada para poder levantar? E precisou pouquinho para poder destruir. E em poucas horas caiu. Então veja, desvalorizar é fácil. Diminuir os outros é fácil. Você não precisa ensinar o seu filho a desprezar, diminuir, desvalorizar ninguém. Fica tranquilo, ele aprende sozinho. Você precisa ensinar ele a valorizar as pessoas. Porque a saber apreciar é uma graça. É um bem, é um dom e é próprio de quem tem uma inteligência mais fina. Inteligência a gente também exercita. Porque às vezes a gente, quando fala de ser inteligente, de não ser, todo mundo é inteligente, só que algumas pessoas treinaram a sua inteligência, outras não. Outras ficaram se desvalorizando. Eu não aprendo, eu sou assim mesmo, eu sou burro. Não, você pode ter dificuldade, mas uma pessoa com dificuldade que se esforça, aprende e fica sabendo mais do que uma que tem facilidade e não se dedica. A inteligência a gente também treina. Saber apreciar as pessoas que Deus colocou no nosso caminho é uma graça de Deus e também é uma das coisas que torna a vida mais saborosa. Eu tenho feito esse exercício, olha como melhorou para mim. Eu preciso amar a todos, mas eu tenho o direito de eleger para o meu convívio aquelas pessoas que têm mais afinidade comigo.
Então eu tenho me cercado de gente boa. Eu tenho me cercado de gente do bem. Eu tenho me cercado de pessoas que amam Jesus. E que a evangelização é para elas a coisa mais importante da vida delas. Porque não é só a evangelização pela evangelização, é a evangelização por Deus. E quando Deus é o que tem de mais importante na vida da pessoa, essa pessoa é uma preciosidade, ela é um diamante na sua vida. Agora, quando a pessoa é de Deus, é que é de Deus mais ou menos. É de Deus mais primeiro a minha comida, é de Deus mais primeiro meus vestidos, é de Deus mais primeiro os meus remédios, é de Deus mais primeiro o meu conforto, é de Deus mais primeiro a minha vida. Essa vida é uma nhaca. Ela estraga a própria vida e estraga também a vida dos outros. Então eu tenho escolhido para um caminhar estreito comigo, próximo, pessoas cujo Deus é mais importante na vida delas do que eu. Sabe qual é o melhor amigo que você pode ter? Um amigo para o qual você não é o primeiro, você é o segundo. Amigo não é aquele que te coloca em primeiro lugar. Amigo é aquele que te coloca em segundo lugar, porque primeiro na vida dele vem Deus. Esse amigo não joga fora, porque esse amigo vai te ser o maior tesouro que você tem na sua vida. São esses amigos que eu quero ter para mim. E eu digo para você, eles tornam a vida mais saborosa. Esses dias eu encontrei amigos assim, como foi gostoso. A gente estava ali sentado num lugar bonito, comendo uma comida gostosa, mas o lugar não era tão bonito e a comida não era tão gostosa quanto a nossa amizade. A coisa mais gostosa era a partilha que nós estávamos fazendo da nossa vida, da alegria. Às vezes nem coisa importante estava sendo falada, a gente estava ali rindo, porque nós tínhamos certeza do querer bem de um pelo outro. Amigo é aquela pessoa que é em seu favor. Você nem precisa ficar dizendo, porque você tem certeza. Ela é pelo seu bem. Então, como é bom a gente poder apreciar as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Porque não existe ninguém que não possa ser mestre de outra pessoa em alguma coisa. Isso é, esta pessoa perto de você, que você gosta dela até, não é? Que é a mais simplesinha de todas, tem algo no qual ela pode ser seu mestre, pode ensinar você. É só você descobrir o que ela tem que você não tem. Todo mundo tem, gente, alguma coisa de especial que a gente não tem. O André tem coisas que ele pode me ensinar, que para ele é bom, é claro, é fácil, para mim não é. Então eu vou ter que ter humildade de sentar e perguntar e ouvi-lo. Não é? Agora ele precisa ter um trabalhozinho, que é descobrir nele o que ele tem para me oferecer. Isso leva tempo, é a convivência atenta. Não é desvalorizando ele, é valorizando que eu vou descobrir. A Paula tem coisas que ela pode me ensinar, mas para isso eu tenho que ter a humildade de aprender. É a gente saber aproveitar cada pessoa que Deus pôs no nosso caminho. Isso é algo extremamente valioso, é extremamente útil e é sinal de sabedoria. A pessoa sábia, ela valoriza a todos, mesmo que ela não goste de todos. A pessoa sábia valoriza a todos. Tem gente de quem eu não gosto, mas eu valorizo a pessoa. E não faço nada para a pessoa ir para longe de mim, porque eu sei a importância que ela tem. Mas Márcio, você não gosta da pessoa. Gente, gosto é gosto. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Eu não gosto de frango e a maioria adora. Eu não gosto de caqui. Já tentei comer caqui chocolate, caqui verde, caqui maduro, caqui vermelho. Aquilo não desce pela minha garganta. Tem gente que ama. Eu não gosto de sagu. Se você quiser me expulsar da sua casa depois do almoço, faz sagu para mim. Eu vou embora, entende? Eu não gosto de sagu. Tem gente que não vive sem o bendito de sagu. Tem gente que gosta de giló. Tem gente... a giló gosta. Ah lá, giló. De giló. Ah, eu gosto. Gente, é que a Paula não comeu ainda, gente. Aquele giló fatiadinho, assim, fininho, frito no alho. Nossa Senhora. Na tua casa, me dá giló.
gostoso é uma Pois é, marca. agora eu já sei que para Paula Giló não passa. Cada um tem um gosto. Com gente também é assim. Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, mas eu sou obrigado a valorizar. Quantas vezes sentado na mesa, meu filho olha para mim e diz assim: eu não gosto disso, então. Mas você vai ter que valorizar isso aí, porque isso aí tem a vitamina que está te faltando. Ai, tem que comer. Você vai ter que comer, filho, porque precisa. Está faltando ferro no seu organismo, está faltando aí vitamina A. Você vai ter que comer. Come isso daí. Aí ele olha para mim, vira pro prato e... Então, aí chega numa altura que a pessoa não reclama mais. Por isso que a gente tem que conversar com os filhos da gente. Você põe, ele já falou que não gosta. Ele sabe que a gente sabe que ele não gosta. Mas ele sabe o valor que aquilo tem. Por causa do valor, ele engole. Tem gente que eu e você vamos ter que engolir por causa do valor que a pessoa tem. Entendeu? Isso é questão de sabedoria. Inteligência. Sabedoria, não é? A gente estima, a pessoa sábia estima a todos porque reconhece o que há de bom em cada pessoa. Todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos. Um defeito que eu acho que eu não tenho é falta de transparência. Quem convive comigo descobre assim rapidinho minhas qualidades e os meus defeitos. Os meus defeitos são muito transparentes, não é? Então, cada um tem coisas boas e cada um tem coisas que não são boas. Fica com o que é bom, deixa para lá o que não presta. A pessoa sábia, ela sabe como custa fazer algo bem feito. Gente, olha para essa obra como é a Canção Nova. Isso demorou tantos anos para chegar no ponto que chegou. Quem é sábio, quem tem inteligência, sabe o que custa botar uma obra em pé como essa. E não desvaloriza o que foi feito. A pessoa louca, sem juízo, sem inteligência, trata de qualquer forma. Acho que é assim, vira para cá, vira para lá, que pode fazer de qualquer jeito e virar do avesso. Isso é falta de inteligência. Isso é falta de sabedoria. É desrespeito com a história. É desrespeito com quem se dedicou tanto. Quem tem inteligência e tem sabedoria, quem é movido pelo Espírito Santo, sabe quanto custa fazer uma coisa bem feita. Jesus sabe o quanto custou para ele a nossa salvação. E nós fomos bem salvos, mas custou o sangue dele. E aí a gente vê, o tolo, ele despreza os outros. Por quê? Porque ele é ignorante. Quem despreza as pessoas não merece a nossa raiva, merece a nossa pena. Porque quem despreza, quem é indiferente, quem descuida dos outros, é gente ignorante. A pior ignorância não é falta de letra, não é falta de escola. A pior ignorância, gente, é aquela que leva a gente a desprezar os outros. Se você não teve escola, mas você sabe valorizar os outros, não aceite sobre você essa ideia de que você é ignorante. Ignorante é quem não sabe cuidar de ninguém, ignorante é quem não ama. Esse é o verdadeiro ignorante, porque ele não conhece, ele não consegue reconhecer o que é bom. Tem gente que é tão ignorante que a única coisa que a pessoa tem é estudo. Ignorante. E o estudo dela não serve para nada, não melhora a vida dela. Ela sabe tanto, mas tudo que ela sabe só serve para afastar os outros da vida dela. Isso é ignorância. É uma tolice. Sabe por que uma pessoa recebe o nome de tola? Porque ela prefere na vida dela tudo que tem de pior. O tolo é aquele que podendo escolher entre fazer esse dia prestar e não prestar, ele que escolhe fazer não prestar. Ele podendo escolher viver esse dia com alegria e com tristeza, ele escolhe viver o dia com tristeza. É um tolo. Ele podendo lutar pela dificuldade, contra a dificuldade ou abaixar a cabeça, ele escolhe baixar a cabeça. É um tolo. Quem é de Deus, escolhe pelo bem. Quem é de Deus, se não tem força, busca no Espírito Santo. Jesus ama você, Jesus valorizou você. E se você recorrer a Ele, não vai faltar para você a força para viver a cada dia. Jesus valorizou você, desceu ao fundo do poço para buscar a mim e a você. Então, meu querido, você precisa se dar valor. Se as pessoas não te dão valor, deixe essas pessoas não darem. Mas você se dê. Você não pode obrigar ninguém a valorizar você. Mas você pode se valorizar. Você precisa se valorizar, você precisa se cuidar. Você precisa não se deixar destruir.
ser usado e depois descartado. Não, isso não. Isso eu não posso fazer comigo. Isso você não pode fazer com você. Você é uma pessoa amada e querida por Deus. Deus te colocou nesse mundo para ter vida e vida em abundância. Em meio a tantas lutas, mas vida e vida em abundância. E se os outros não te valorizam, você precisa se valorizar. Porque para Jesus, você custou o sangue dele. Ele deu a vida para ter você. Ele deu a vida para que você pudesse ter uma vida. E para que você não precisasse viver no inferno. E depois da morte descer ao inferno, Jesus enfrentou o inferno por causa de você. Para que você não precisasse ir para o inferno, Jesus enfrentou e venceu o inferno. Então você precisa se dar valor. E também dar valor a quem convive com você. Considere os outros superiores. Pois é, considere os outros superiores a vós mesmos. No sentido da estima, sabe? Não é porque você vai se diminuir. É que quando você considera as outras pessoas mais valorosas do que você, superiores a você, Jesus está nos ensinando uma técnica maravilhosa. Jesus, porque essa palavra foi toda inspirada nele. São Paulo olhava para ele quando escreveu isso daqui, não é? Jesus sabia que o que você faz pelos outros, os outros vão querer fazer por você. Quando você soca uma pessoa, ela não vê a oportunidade de devolver o soco que você deu nela. Se ela não puder te socar, ela vai pôr o pezinho assim para você resvalar e cair. Às vezes você toma um tapa que você não sabe de onde veio. Na vida, o golpe veio e você não sabe de onde vem. Veio daquela pessoa que lá atrás você machucou e que esperou a oportunidade para poder te devolver o favor que você fez para ela. Que favor. Pois é, que favor. Mas quando você faz o bem por alguém, um dia essa pessoa vai pensar assim: a Paula, que hoje está precisando, quando eu estava na situação que ela estava, ela me ajudou, eu vou lá ajudar ela. O que ela precisa é diferente, até mais do que o que ela me deu. Mas quando ninguém me estendeu a mão, ela me estendeu a mão. Eu vou ajudar a Paula. O que você faz pelos outros, eles vão querer fazer por você também. Então, quando essa palavra diz, considere os outros superiores a você mesmo, essa palavra está nos dizendo, valorize para você ser valorizado. Não cuide só do que é seu, mas também do que é dos outros. Eu termino aqui mostrando isso para você. Olha que maravilha que a Canção Nova é neste sentido. Gente, nós precisamos cuidar da Canção Nova. Também por causa dos outros. Não sou só eu desfrutando. Não é? Eu faço parte aqui da Canção Nova. Se eu um dia tivesse que sair, ou se a Canção Nova, Deus nos livre, acabasse, o que eu sou vai comigo, eu carrego comigo para onde eu for. Eu vou viver sorrindo para a vida onde eu estiver. Transmitido pela televisão, pela internet, pelo rádio, ou não transmitido para ninguém. Para minha família ou só para mim mesmo. Não é? Mas eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar em quantas pessoas a Canção Nova é companheira, é amiga, ajuda. Quanta gente tem dito para mim, olha lá, se você quiser entrar lá, facebook.com/MárcioMendesCN. O que eu mais ouço lá, que mais está escrito é, todos os dias a minha vida tem sido diferente por causa do Sorrindo para a Vida, por causa da Canção Nova. Gente, como que eu não vou amar essa obra? Como que eu não vou cuidar da Canção Nova? Quando chega o final do mês que a gente não fecha o 100%, me dá uma dor no coração. Me dá uma dor no coração. Por aquilo que a gente podia ter feito e não fez, todos nós daqui de dentro, ou você daí que nos acompanha. Porque quando a gente não fecha o 100%, tem alguma coisa que nós poderíamos ter feito que nós não fizemos. Isso dói dentro de mim. Não é pela vergonha ou a preocupação de parecer mal, chegou o final do mês e a gente não chegou ao 100%, não. Porque quando a gente não chega ao 100%, quer dizer que o Evangelho não está chegando a alguém. E que Jesus Cristo, que merece o nosso amor e merece ser anunciado, não foi levado. Então eu peço a Deus todos os dias que a Canção Nova nunca venha a depender de patrocinador comercial, porque comércio não é cuidado. Quem
trava a relação de comércio com você. Não está preocupado com você, com a sua vida. Está preocupado com o comércio. Quando cuida só por causa do que pode tirar de você. A Canção Nova, Deus quis que ela fosse cuidada por nós e que ela cuidasse de nós. Que bonito o projeto de Deus. Só um Deus para poder pensar uma coisa dessa. Só Deus para poder bolar isso. Nós precisamos aprender a cuidar também daquilo que não é nosso. A Canção Nova, Márcio, não é a minha responsabilidade direta. Mas meu irmão, minha irmã, é a sua Canção Nova. Um dia, quando eu não tinha entrado aqui, eu já olhava para ela e dizia: a minha Canção Nova. E foi tão minha, e eu amei tanto que eu vim parar aqui dentro. E tudo que acontece que desfavorece essa obra é como se fosse contra mim, é uma tristeza para mim. Não se trata de ficar a favor ou contra qualquer pessoa que seja, se trata de ser em favor do projeto de Deus. O que eu quero é que a coisa de Deus aconteça. Se for preciso eu sacrificar os meus planos pessoais para que o plano de Deus se cumpra, estou dentro, estou junto. E quando a gente faz isso, quanta graça acontece. É quando a gente se esforça pelos outros que Deus nos exalta. Foi quando Jesus se diminuiu para levantar a gente que Deus o exaltou. Não foi o que essa palavra diz? Foi o que essa palavra revelou para nós. Não é? É quando a gente se esforça pelos outros que Deus nos levanta. Enquanto eu me esforço só por mim mesmo, o mundo, a vida, me pisa e me põe para baixo. Enquanto eu não estou pensando em mim, eu quero levar comigo para cima todo mundo que está à minha volta, Deus mesmo me exalta. É uma alegria, gente. É uma alegria caminhar na vida assim. É uma alegria cada testemunho que a gente recebe. Então eu termino aqui, diante de tantos testemunhos que a gente recebe na Canção Nova, do que Deus tem feito na vida das pessoas. Deus tem feito. Não é a Canção Nova. Deus tem feito por meio da Canção Nova. Ontem, graças a Deus, um médico muito querido, Dr. Sérgio Batista, de Anápolis, pôde atender meu pai. Um grande abraço, viu, Dr. Sérgio? E o próprio Dr. Sérgio, ele disse para mim assim, que ao conversar com a minha família, ele disse para o meu pai: é Deus quem te opera. Eu sou só um instrumento nas mãos dele. Gente, que coisa bonita. Reconhecer isso, né? Que coisa bonita. Eu quero hoje aplicar em favor da Canção Nova o que esse médico disse. Meu querido, é Deus quem te opera. Mas Ele quis usar um instrumento maravilhoso de salvação chamado Canção Nova. Que coisa bonita essa obra de Deus, que foi feita para cuidar dos outros. Sabe para que a Canção Nova existe? Para amar você, para fazer companhia para você, para cuidar de você, para valorizar você, para instruir você, para rezar por você, para enxugar as suas lágrimas, para ser sua companheira nos momentos de alegria. Deus nos deu essa preciosidade. Então, diante desse cuidado de Deus conosco, eu quero me perguntar nessa manhã e pedir a você, para você se fazer a mesma pergunta: de quem você precisa cuidar? Quem você conhece que você precisa valorizar? Você está agindo com os pensamentos e os sentimentos de Jesus? Porque quem age com os pensamentos e os sentimentos de Jesus traz o céu para dentro de si. Hoje, neste dia, Paula, André, Sapo, Valdênia, meus irmãos que estão aqui, você que está em casa, hoje eu quero agir com os pensamentos e com os sentimentos de Jesus. Porque eu preciso, não é que eu quero, eu preciso do céu dentro de mim. Para enfrentar a tribulação dessa vida e muitas vezes os infernos que nos cercam, nós precisamos ter o céu dentro de nós. E isso nós só vamos ter se a gente tiver os pensamentos e sentimentos de Jesus, cuidando das pessoas e daquilo que é de Deus e que Ele pôs ao nosso alcance. Uma palavra completa essa mesmo, Márcio, que nos ajuda muito nos relacionamentos. E é pensar como Jesus pensava, amar como Jesus amava, né? É se colocar assim, antes de agir, pensar como seria Jesus nessa situação, né? Que eu estou vivendo. Como Ele agiria? Ele sairia falando, né? Ele sairia brigando?
Ou ele sentaria e conversaria e tentaria ganhar aquela pessoa porque ele quer salvar, porque Jesus veio para salvar. E aí nós seríamos pais melhores, né? Mães melhores, esposas melhores, né? No meu caso, como sou esposa, como Jesus agiria ali na situação familiar, como Jesus agiria no trabalho, com um colega. Hoje a gente, quando chegou, estava falando sobre isso. Como é bonito quando uma pessoa tão educada chega perto de você, fala bom dia, com licença, tudo bem? E pede um favor. Ela pediu um favor, se você até bravo, né, André? A gente estava falando. Se você está bravo, você até desmonta, né? A pessoa desmonta você. Quebra você, né? Porque ela é educada, porque como Jesus faria, né, ao tratar os outros. Um sorriso, né? Um sorriso, ele consegue quebrar a gente no meio, consegue abrir o coração para que Deus entre dentro da gente, né? Por mais carrancudo que você esteja, né? Vamos pedir ao Senhor essa graça de podermos permitir que através de um sorriso, através de uma boa palavra, pessoas entrem e façam comunhão conosco, mas que nós também possamos, através dessa boa palavra, através desse sorriso, através da presença de Deus, ser com as outras pessoas. Peça ao Espírito Santo neste momento que possa trazer essa graça de podermos valorizar os outros. Como diz o Márcio, o sábio valoriza todos. Que nós possamos, dentro daquilo que diz essa palavra, sermos valorizados por Deus e valorizarmos o outro como nosso irmão. Queiramos todos sermos um, para que dentro dessa unidade Deus vença em nós. Deus vença na sua família. Deus vença na sua casa. Deus vença na nossa comunidade. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor os torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é que age e faz, sem medo algum, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu amor é o que os torna capazes. Obrigada, Senhor, pelo seu amor que nos faz capazes de amar o outro. Val, quero ver quem tá aí com você, porque esse povo ama a Canção Nova. Eu não tenho dúvida, quando manda o seu recadinho aqui pra gente, é um povo apaixonado por essa obra de Deus. É verdade, viu? Muito, muito apaixonado. Quero agradecer a todos que rezaram conosco. Todo mundo testemunhando, nossa, que palavra forte, mudando a minha vida. A Vilma Prado, ela disse assim: amo vocês, obrigada por cuidar de mim nesta manhã. Vocês realmente são imagem e semelhança de Deus. Como não amar esta obra que cuida tão bem de nós? O Nilson, ele diz assim: o Val, avisa para o Márcio que eu aprendi que quem ama valoriza. Então hoje eu vou comer jiló, porque eu já vi que era o cardápio da minha esposa hoje. O jiló vai ganhar hoje. Ele falou: eu vou valorizar a minha esposa que está fazendo jiló, que ele já percebeu. Fala que é o para ela cardápio. fritar com um alhinho que fica assim, olha, imperdível. Faz legal, né, gente? Pelo amor de Deus. O Aloysio da Alessandro está aqui junto com a gente. Ele diz: Deus abençoe vocês que continuam a salvar almas, a salvar as nossas vidas através pela palavra. Como não amar? Vou me tornar sócio evangelizador. Contem comigo. Que beleza. Ele disse assim: já me sinto também responsável por essa obra. Então um abraço, Assim meu mesmo que Luiz. Deus faz com a gente. A Neia, ela disse assim: fiz o meu cadastro porta a porta. E aqui eu vou ler vários aqui. Ela diz assim: ó, Canção Nova, conte comigo. Já comprei o livro do Padre Léo para ajudar.
E a Maria do Carmo, ela disse assim: bom dia, família Canção Nova. Graças a Deus, ontem fiz o meu primeiro pedido porta a porta. Quero ser evangelizadora, quero ajudar vocês. Também já estou fazendo meu algo a mais. A Adriana, ela diz assim: ontem eu também fiz o meu cadastro para voltar a ser sócia e também me cadastrei como porta a porta. Ela é de Pouso Alegre, Minas. Giovana também dizendo aqui: olha, fala pro Márcio que o livro 30 Minutos para Mudar o Seu Dia mudou minha vida. 30? Me tornei sócia. 30 minutinhos, gente. E ela disse assim: e já fiz o meu cadastro também como evangelizadora porta a porta. Então os porta-a-portas aqui, ó, todos eles participando conosco. Bom, Edileia de feliz. Jesus, ela disse assim: Val, enquanto o programa acontecia, fiz e deu certo. Fiz a minha transferência, ela colocou assim com muito orgulho, até tirou foto aqui. Ah, viu? Olha, ela aprendeu novo aí. Aprendeu novo e participando aqui conosco. Eu encerro com a Maria de Socorro. Ela disse assim: Val, estou no trabalho, estou assistindo pela internet. Também já fiz a minha transferência bancária. Quero dizer que a Canção Nova é esperança na minha vida. Há 2 anos eu enfrentava muita tribulação no meu matrimônio. E não é que as tribulações passaram totalmente, mas a Canção Nova me levantou e tem sido realmente essa esperança. Obrigada por cada palavra diária. Sou responsável por esta obra e vou cuidar dela. Ela falou da esperança, Márcio. E a Canção Nova é esperança em minha vida. O Milton Ferreira de Almeida, de Sorocaba, São Paulo, ele fala assim: sou jovem e esse é o único canal que me leva à santidade. Hoje faz 2 meses que não troco o canal, pois é lindo escutar a palavra de Deus. Não sei como fiquei tanto tempo longe de Deus. A Canção Nova é chuva de graças na vida de tantas pessoas. Eu quero agradecer o Milton de Sorocaba. Ele acessou o esperança.cançãonova.com e deixou esse testemunho com a gente. Milton, nosso abraço para você, viu? Abraço carinhoso, querido. E aproveito então seu testemunho para fazer aqui uma indicação. Tem um livro que ele sempre falou muito ao meu coração. Ele é muito simples, mas ele é emocionante, que é aquele livro Pequeno Príncipe. Ele tem assim ensinamentos maravilhosos. E eu sempre tinha muita vontade de que nós tivéssemos algum livro que, voltado para a evangelização, tivesse assim um pouco esse teor. Esse livro, Entre Perigos e Descobertas. Está do lado da Val ali. Ó. Ali, ó, junto do Padre Léo, que a gente falou Tadinho hoje do de Padre manhã, Léo. não é? Esse livro, Entre Perigos e Descobertas, ele vem ao encontro de jovens e adultos, novos e idosos, para nos mostrar que a nossa vida é assim, entre perigos, mas sempre por meio de descobertas. E o que torna a nossa vida extraordinária é o que a gente faz com ela e não as coisas que nos acontecem. E viver a nossa vida como uma pessoa extraordinária ou como uma pessoa imbecil só depende de nós. Então, é um caminho que nós fazemos. Ele é um livro especialmente orientado para aquelas pessoas que sentem que parece que a vida em algumas horas lhes escapou da mão. Que você viveu, mas que aquilo que você tanto deseja viver ainda não aconteceu. E é interessante que algumas pessoas encontraram até a resposta para a situação matrimonial que vive. Eu entendi o meu casamento a partir dessa história, Márcio. Eu entendi por que o meu matrimônio está assim. Então fica aqui para você essa indicação, não é? Porque com certeza vai te fazer bem. Também o 30 Minutos, que foi dito aí no testemunho, não é? Realmente é um livro que tem nos aproximado de Deus. Põe junto ali o livro do Padre Léo. A Paula tem o seu livro aqui, Como Ser Feliz em Família. Não é? Você já pode ir montando um pacote aí bem bonito, não é? Com os livros, com o CD do Sapo, com o CD do André, Tudo porque são coisas que vão compondo a palavra de Deus de formas diversificadas na nossa vida. E ao mesmo tempo em que você vai forrando o seu coração com este alimento, você vai ajudando também o projeto Dai-me Almas, porque cada compra que você faz entra ali na nossa porcentagem. Quanto que nós chegamos, Paulo? Olha, Márcio, encerrando aqui o Sorrindo, a gente mostra que nós alcançamos 48%, está faltando 52%. Esse 52% está onde? Conosco. Vamos lá?
cada um fazendo o que pode por essa obra de Deus, não é? Quero agradecer a todos que com aval ali disseram, olha, estou me tornando um porta-a-porta, estou comprando material, estou me tornando sócio, e quero dar uma dica especial no final desse Sorrindo para a Vida. Todo sócio que está com um boleto bancário e que estiver encontrando alguma dificuldade para fazer a sua doação a mais de R$30, né? Tem um número aqui que a Canção Nova precisou colocar no boleto. Foi obrigada, não pode mais ir um boleto sem valor especificado. Mas algumas pessoas têm dito, olha, estou tendo alguma dificuldade. Uma dica que eu dou, pegue uma das contas da Canção Nova, faça o depósito, né, Márcio? Então, aquilo que você quer doar a mais, não deixa de doar só porque você não conseguiu ali pelo Outra boleto. sugestão, você quer doar, por exemplo, está dentro do quase o dobro do boleto, leva o calendário. O sócio é assim. Se você só pode, por exemplo, o sócio que tiver o calendário, se você só tem facilidade de colaborar, por exemplo, por meio da lotérica, que é perto da sua casa, e o valor chega até uns R$60, então leva as duas folhas, leva essa daqui, leva do calendário. A pessoa não aceitou o a mais, você põe a outra, não é? Vamos criar caminhos, não é? E a Paula disse bem, os caixas eletrônicos estão aí para você fazer nele a sua doação, as agências bancárias. Faça o depósito. E os meios online. Isso. Tem smartphone, tem tablet, computador. Por ali dá para você fazer sua doação para a Canção Nova sem sair de casa. E dava pra gente fechar a campanha hoje, viu, Márcio? Com todas as pessoas que estão assistindo, se elas fizerem algo, e eu sei que você pode fazer. Quem ama, corre, valoriza, cuida. Obrigada, Márcio, pela tua presença, viu? Obrigado, Paula. Deus te abençoe. Amém. A mesma paz que você desejou pra gente no começo, desejo pra você, pra sua família, pra todos nós aqui, né? Saindo daqui, quem quiser continuar a partilha da palavra, tô indo pro palco. Oba, hoje é Na quinta-feira. quinta-feira de adoração, tem mais uma palavra assim Fala sério. preciosa esperando você. Mas toda vez que você fala de alguma coisa de sabedoria, a Val dá uma risadinha lá no cantinho. Eu vou dedar ela, tá? Ai, meu Deus! Eu dou risada da Val ali. Ela Sério, Val? ama suas pregações. Ó, um beijo pra todo mundo. Quero parabenizar os aniversariantes, vários sócios no dia de hoje, dizendo que estão completando mais um ano de vida. A gente celebra a sua vida, viu? Amém. Parabéns, Deus abençoe. Valeu, Val. Daqui a 15 minutinhos estou lá no palco. Então tá bom, Canção Nova não para, tá vendo? A gente continua. André, obrigado. Sábado. Até amanhã. Vamos juntos, sorrindo pra vida. Um abraço pra toda a equipe aqui. Beijo pra você que continua com a programação da Canção Nova. Isso aí, domingo, paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santo André, às 16 horas, estaremos juntos, Kairos pra família. Vamos lá. É isso aí. Eu escolho esperar, eu escolho bem, eu escolho amar, 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 escolho esperar, eu escolho bem, eu escolho amar. cançãonovaplay.com. Assine já!